Olá, como vai? Tudo bem? Vou gravar mais um vídeo hoje. Mais um vídeo sobre um e-book, um livro eletrônico e também livro impresso que eu escrevi e publiquei na Amazon. O título deste vídeo será exatamente o título do livro. O título é Democracia, Cristianismo, Socialismo, Comunismo, Capitalismo, Pessoas de Bem e o Bem-Estar da Sociedade. 2 pontos. Essência e relação. Alguns títulos de meus livros são longos, né? Que algumas pessoas criticam, né? Eu sou professor de português. Normalmente professores de português dizem que títulos têm que ser curtos. Eu, repito, sou professor de português, tenho a consciência de seguir as regras da gramática normativa, mas algumas coisas eu questiono. Por exemplo, eu fiz mestrado. Títulos de monografias e teses são longos. Então, para mim, isso que eu quero dizer, para mim o mais importante é ser claro quanto ao que eu vou escrever. E com esse título longo, não sei, acho que talvez, há outros livros meus com títulos longos. Talvez esse seja o mais longo, não sei, nunca observei, mas acho que talvez seja. Mas a minha ideia principal é ser claro, né, e objetivo, duas coisas que eu considero importantes, claro e objetivo, quanto ao assunto do que eu vou escrever. Tenho certeza que todas as pessoas que veem esse título sabem o que eu escrevi nele. Tanto que é o livro que mais vende até hoje. Eu fico feliz, né? Praticamente, teve uma época que todo mês eu vendia. Hoje não é exatamente todo mês, mas quase todo mês. Eu fico feliz. Não sei exatamente a causa. Imagino que seja pelo tema. E eu identifico título e tema, né? Eu gosto, como eu já disse, ser claro e objetivo. E este tema, estas, vamos dizer assim, doutrinas que eu cito, né, e das quais eu esclareço a essência de todas elas, porque as pessoas, muitos esqueceram, não sei se esqueceram, e muitos não conhecem a essência de cada uma delas, né? Elogiam ou criticam não tendo conhecimento do que se trata. Por isso eu coloquei essência. E relação, porque eu relaciono essas doutrinas com pessoas de bem e o bem-estar da sociedade. É um livro muito bom. Eu digo que este é um dos livros que eu mais gostei de escrever. Há outros, mas este eu poderia dizer que é o livro mais importante que eu escrevi devido ao tema, né? Devido ao esclarecimento dessas doutrinas, da essência delas e da relação que há entre elas. Porque todas estas doutrinas, vamos dizer assim, né, de alguma forma todas elas são filosofias, eu entendo assim. Todas essas doutrinas e filosofias influenciam em nossas vidas. Por isso eu escrevi este livro, por isso eu dei este título, né? Então vou fazer alguns comentários agora. Bom, democracia.
Muitas pessoas falam que são democráticas, que nós vivemos num país democrático. Será? Eu não acho. Democracia vem do grego e significa governo do povo. No Brasil, que é o meu país, principalmente no Brasil, esse conceito pode ser, isso que eu vou falar pode ser atribuído ao mundo todo, mas vamos falar principalmente do Brasil. O povo governa no Brasil? É só pensar. Bom, este é um vídeo curto, então eu não vou me alongar muito, né? Mas eu quero dizer isso. A essência da democracia é o governo do povo. Passando para cristianismo. Muitas pessoas se dizem cristãs. Muitas pessoas falam de Jesus, né? Cristianismo é um nome dado à doutrina por causa de Jesus Cristo, né? Ou seja, cristianismo é a doutrina que deve obrigatoriamente seguir os ensinamentos de Jesus. E os ensinamentos de Jesus se resumem no amor. Duas frases principais do próprio Jesus: amai-vos uns aos outros. E a outra: fazei ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a você. Então reflitamos se todos os cristãos fazem isso. Muitas pessoas vão a templos religiosos, sejam quais forem, igrejas, centros espíritas, mas não se atentam para esses princípios. Vamos ao próximo. Socialismo. Muitas pessoas criticam, principalmente os pobres criticam, né? Hoje em dia se fala muito em pobre de direita. É um absurdo isso, pobre de direita. Pobre devia ser socialista. Por quê? É só ver a essência do socialismo, que é uma essência que apregoa, que prega a igualdade entre os trabalhadores, a justiça para os trabalhadores. Há uma frase de Karl Marx, há uma frase dele que é mais ou menos assim: se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. Porque o trabalhador produz, então ele tem direito. Tem gente que fala, socialista não tem que ter iPhone, porque iPhone é chique, né? É coisa de rico. Não, quem produziu o iPhone foi o trabalhador, não foi o patrão, não foi o dono da empresa, né? E essa história de que sem o patrão o empregado não vive, não vou me alongar aqui, quem quiser fale comigo, compre o livro, né? Mas o patrão precisa do empregado, o empregado não precisa do patrão. É que não há consciência social, consciência política, consciência econômica. Por isso, esse é um dos motivos de eu ter escrito este livro e estar fazendo esse vídeo para divulgar o livro. Bom, então socialismo seria isso. Resumindo, se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. Próxima doutrina, comunismo. Muitas pessoas erroneamente confundem comunismo com socialismo. Não são a mesma coisa. Tanto que as palavras são diferentes. As pessoas deviam se basear nisso. Mesmo quando eu não entendia, eu pensava assim: peraí, os nomes são diferentes? Socialismo é uma coisa, comunismo é outra, então deve haver alguma diferença. Qual que é a diferença? O socialismo tem o objetivo
de levar a sociedade ao comunismo. Ou seja, o comunismo seria o ideal. O comunismo nunca existiu no planeta Terra. Porque comunismo seria, por exemplo, eu vejo assim, eu analiso assim, o comunismo seria, por exemplo, a prática do amor. Todas as pessoas se amando, todas as pessoas sendo iguais e justas, né, justas e iguais, todas as pessoas tendo deveres e direitos, cumprindo seus deveres. O comunismo nunca existiu. Na minha opinião, nem socialismo existiu. Né? Mas não vou falar aqui no vídeo. Deixa para leitura do livro e quem quiser entre em contato comigo. Agora, capitalismo, que é o que nós vivemos. Né? Muitos pobres defendem o capitalismo. É o pobre de direita que eu já citei. Capitalismo serve para os ricos, não para os pobres. Só que o pobre não estuda e não sabe disso. Capitalismo, né, a palavra já tem capital nela. Capital, lucro. Para haver lucro, uma pessoa explora a outra. Ou seja, o rico explora o pobre. Esse é o capitalismo. Então, o capitalismo é uma doutrina, uma filosofia, eu acredito que se possa falar isso, excludente. Excludente. Então, há exclusão de muitas pessoas, porque os beneficiados são poucos e a maioria são excludentes, são explorados. Esse é o capitalismo. Como há, eu coloquei no título também, pessoas de bem e o bem-estar da sociedade. Uma pessoa de bem pode ser capitalista? É só analisar o que eu falei no vídeo aqui. E espero que adquiram o livro ou o e-book, que são muito bons. Então, muita gente se diz de bem, pessoa do bem, pessoa de bem. Mas há pessoas, muitas, que são capitalistas. Então, será que é possível uma pessoa de bem ser rica? Ou perguntando de outra maneira, será que é possível uma pessoa rica que é capitalista e, consequentemente, explora os trabalhadores ser do bem? É um questionamento. E se há essa oposição entre conceitos e, consequentemente, oposição na prática, na vivência, é possível haver o bem-estar da sociedade? Repito, este é um livro muito bom. Há vários livros meus que eu gostei de escrever. Na realidade, eu gostei de todos, mas há alguns que eu considero especiais, vamos dizer assim. Pelo tema e pela inspiração que eu tive na hora de escrever. Porque realmente houve livros que eu escrevi que eu me senti inspirado na hora. Hoje eu entendo que é inspiração. Mas este eu classifico como o exemplo melhor até o momento, pelo menos, né? Até o momento que eu falo dele, hoje, é o exemplo melhor de inspiração e de tema importante. Como eu disse, são todos temas, podem analisar, são todos temas importantes no nosso dia a dia, na nossa sociedade. E, de novo eu falo, eu gostaria que você comprasse esse livro. Há reflexões importantes, boas. Todas essas doutrinas e filosofias, eu defino a essência delas, né, com o auxílio de autores renomados, faço os meus comentários e, como eu já disse, eu as relaciono. E relaciono essas doutrinas relaciono essas doutrinas a pessoas de bem e ao bem-estar da sociedade.
E abaixo do vídeo, como sempre, eu vou colocar os links que se relacionam ao e-book. Vou colocar, por exemplo, o link deste e-book no Brasil, né? Vou colocar o link da minha loja Amazon no Brasil, vou colocar o link do meu site e também vou colocar o link da tradução para o inglês deste livro, porque este é um dos livros que possui tradução para a língua inglesa. Agradeço muito a você que assistiu a este vídeo. Espero que você adquira o meu livro impresso ou o livro eletrônico. Você vai gostar, tenho certeza. Muito obrigado. Termino este vídeo por aqui.